Olá pessoal, meu nome é Ana Clara e hoje eu e meu colega Augusto Soares vamos falar sobre a linguagem de programação Ruby. Bom, os tópicos apresentados, serão aí uma breve introdução sobre a linguagem de programação Ruby. Vamos abordar o contexto histórico na etapa de motivação. Vamos falar também algumas características da linguagem. Vamos citar também alguns exemplos aí de pequenos trechos de código que demonstram aí uma funcionalidade interessante da linguagem que a gente encontrou, né? E por fim, uma breve conclusão do tema e seguida das referências que a gente utilizou. Bom, então a gente vai começar falando um pouco da introdução da linguagem, né, para a gente entender como que ela surgiu. Em 1995, um programador japonês chamado Yukihiro Matsumoto, tem até a fotinha dele aí, criou a linguagem Ruby, que é uma linguagem dinâmica e de alto nível, conhecido por sua simplicidade e elegância entre os programadores. Então, ao longo do vídeo, vocês irão ver como que essa linguagem ela é muito interessante, porque ela permite o desenvolvimento rápido e ágil das aplicações, porque ela é bem compacta, bem simples de entender. Bom, o Ruby é amplamente utilizado em diversos contextos, desde o desenvolvimento web até a automação de tarefas e script, por exemplo. E uma das implementações mais conhecidas é o Ruby on Rails, que é um framework para desenvolvimento web que segue os princípios aí da Convenção sobre Configuração. Esse framework ele busca tornar o desenvolvimento web mais simples, produtivo e eficiente. E aí favorece, obviamente, a clareza do código e a entrega rápida dessas funcionalidades. Bom, um comentário à parte, desenvolvedores que utilizam essa ferramenta há muito tempo costumam dizer que ela torna a programação web mais divertida. E, além disso, empresas como Airbnb, GitHub e Spotify, que são empresas grandes, utilizam a linguagem Ruby em parte de suas aplicações. E a linguagem ela é compatível com Linux e Unix, OS X, e Windows. Bom, nós trouxemos aí também um gráfico para vocês verem o nível de popularidade da linguagem Ruby ao longo dos anos, desde 2002 até atualmente. E a gente pode perceber que entre 2006 e a 2010, a linguagem ela teve um crescimento considerável aí, foi um boom, explodiu a linguagem, ficou bem popular. E a partir de 2010 a popularidade começou a diminuir um pouco, mas como dito anteriormente, ela ainda é bastante usada por grandes empresas, como eu citei, que foi o GitHub, Airbnb, Spotify, por exemplo. E atualmente ela está em 18º aí, na imagem de baixo, no ranking global das linguagens mais populares. E aí pessoal, eu sou o Augusto e agora eu vou falar um pouquinho sobre o tópico que aborda o contexto histórico da linguagem. A primeira versão de Ruby foi lançada no Japão, teve origem em um contexto histórico marcado pela busca por uma linguagem que combinasse simplicidade, flexibilidade e produtividade para os programadores. Seu criador uniu partes das suas linguagens de programação favoritas. Por exemplo, que ele tinha era Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada e Lisp, e desenvolveu uma linguagem que equilibra a programação funcional e imperativa. Ruby é voltado para uma linguagem mais natural e a maioria dos seus comandos são em inglês. Yukihiro Matsumoto, acho que é assim que fala o nome do cara, buscava criar uma linguagem mais poderosa do que Perl e mais orientada a objetos do que Python. E o objetivo era proporcionar uma experiência de programação agradável e eficiente ao desenvolvedor. Começando aqui a falar então sobre como é o comportamento dessa linguagem, o que difere das outras, Basicamente, começando aí pela estrutura de tipagem, ela é dinâmica, a Ruby é dinâmico, implícito e forte. Ou seja, pensando aí no sistema de tipo de linguagem, é uma linguagem com tipagem falando assim de tipagem dinâmica, Os tipos das variáveis são verificados em tempo de execução, no caso de tipagem implícita.
O sistema de tipos de linguagem faz inferências automaticamente sobre os tipos das variáveis com base nos valores atribuídos a ela, claro. E uma linguagem de programação com tipagem forte, por fim, impõe restrições mais rigorosas sobre as operações permitidas entre tipos e dados. Além disso, a linguagem Ruby é multiplataforma, ou seja, os programas escritos em Ruby podem ser executados em diferentes sistemas operacionais, além de ser open source, né? Que significa que o código-fonte é livre e acessível a todo mundo fazer qualquer tipo de incremento ou evolução da linguagem. Essa linguagem é multiparadigma, que a gente costuma falar aqui, eu estava tentando lembrar da palavra. Isso é bem interessante, né? Porque ela permite que você programe de forma procedural, orientado a objetos, ou até mesmo utilizar técnicas de programação funcional. Mas Ruby é, assim, prioritariamente orientado a objetos. Ruby é uma linguagem interpretada, que significa que o código-fonte é executado diretamente pelo interpretador, sem a necessidade de compilação prévia, sabe? Isso proporciona uma abordagem mais flexível e facilita o desenvolvimento interativo, bem como a gente viu nas aulas aí. E por fim, podemos dizer que a sintaxe é fácil de entender, assim, comparado com o que a gente aprendeu em Java, C, etc. Ela é bem mais enxuta, que contribui bastante na legibilidade, né? É bem mais fácil da gente entender o que cada coisa está fazendo ali. Aí passando aí a palavra para a Ana, a gente falar um pouquinho sobre os tipos da linguagem também. Bom, uma característica dessa linguagem é que não existem tipos primitivos em Ruby. Todos os tipos que existem são classes, são no formato classes. Alguns dos exemplos de classe em Ruby é Object, que é uma classe mãe de todas as outras classes da linguagem. Temos a Numeric, que é uma classe abstrata para representar os números, que é uma classe filha de Object, né? E as classes filhas de Numeric são Integer e Float, que são usadas para representar números inteiros e ponto flutuante, respectivamente. Existem também duas classes filhas de Integer, né, que são a FixNum e a BigNum. Elas são usadas aí para representar números inteiros de precisão fixa e números inteiros de precisão infinita. Aí, nesse caso, a BigNum, por ela ser de precisão infinita, né, vai depender apenas da memória disponível. E existem também as classes filhas de Object, que é a String, que é utilizada para representar uma cadeia de caracteres, né, por exemplo. E a classe Array, que é dinâmica, podendo ser usada também para representar matrizes e vetores. E por fim, a gente tem a classe Hash, né, que também é dinâmica, é igual a Array, e representa um vetor associativo, ou seja, né, serve para a gente trabalhar aí com hash maps. Acostumado. Programar em Ruby não exige, por exemplo, que você coloque caracteres de término de uma instrução, né, que é o ponto e vírgula, ou faça declarações de variáveis, que a gente está acostumado a fazer, por exemplo, em Java. Se a gente quer utilizar uma variável do tipo inteiro, a gente declara ela como int e o nome da variável, né? Então, assim, pela linguagem Ruby ser uma linguagem dinâmica, ela não exige esses tipos de declarações. Nós temos aí 4 exemplos, né, de declaração de variável para ilustrar como que ficaria em Ruby. A primeira é uma variável do tipo string, a segunda é do tipo inteiro, a terceira é um array, e que armazena aí, nesse caso, né, nesse exemplo, 3 objetos indexados por inteiros, né, que a gente já está acostumado com esse formato. E a última é um hash, que é uma estrutura semelhante ao array, porém os seus elementos aí estão associados a um objeto que funciona aí como uma chave, né? Então, assim, a gente já está acostumado com essas atribuições. O que muda mesmo é que em Ruby você não precisa declarar a variável, né? Porque é uma variável é uma linguagem dinâmica, desculpa. Então ela já identifica isso. E nos próximos slides o Augusto vai mostrar para vocês quais os tipos de variáveis que existem. Falando aqui então, né, em Ruby a gente tem 4 tipos de variáveis diferentes. Falando primeiro das constantes, que são sempre escritas com letras maiúsculas, que nem no exemplo, a gente tem 2 variáveis, pi escrito em letras maiúsculas e nome do programa, também escrito aqui. Existem também variáveis locais, são declaradas apenas nos métodos
que foram atribuídos, e a escrita é sempre em letra minúscula. Esse exemplo temos o variável contador, iniciada com valor 0, atribuída dentro do método exemplo variável local. Continuando aqui, né, sobre os tipos de variáveis, as variáveis instanciadas a gente começa declarando elas com um arroba no início do nome. Aí que a gente pode ver nesse exemplo aqui o arroba nome, né? As variáveis de classe existem no escopo da classe, sempre começam com 2 arrobas no início do nome. No exemplo de baixo, então, a gente consegue ver que é declarado dentro da classe contador e pode ser partilhado por todos os objetos da classe. Por último, a gente tem as variáveis globais, que sempre começa com um cifrão, né, o dólar. Nesse exemplo, a gente tem a variável configuração global, que é um hash e pode ser acessada globalmente por qualquer estrutura. Bom, nesse slide eu vou falar sobre a sintaxe da linguagem, né, que são os operadores. Bom, os operadores que a Ruby utiliza são basicamente os mesmos que a gente vê em outras linguagens, né? E aí eu vou falar que talvez os mais diferentes aí nesse quadro, que vocês normalmente não devem utilizar tanto, o operador aí de deslocamento esquerdo-direito, né, que é o último da segunda coluna, que eles são usados, né, basicamente para realizar operações de deslocamento de bits em números inteiros, tanto para a esquerda quanto para a direita. E eu acho também que esses 3 últimos operadores são bem diferentes, que eu vou falar um pouquinho sobre eles, né, que é o range inclusivo, o range exclusivo e o verifica nil e atribui valor. Bom, o range inclusivo, ele é bem interessante porque ele cria um intervalo que inclui tanto o valor inicial quanto o valor final. Por exemplo, a gente declara uma variável x igual a 1, range inclusivo, né, que é 2.5. E nesse caso, a variável x vai ser um vetor com um intervalo de 1 a 5. Aí daqui a pouco a gente vai ver um exemplo bem legal desse operador para a gente entender melhor como que ele funciona. O segundo operador aí é o range exclusivo, né, da última coluna aí. Ele é bem parecido com o range inclusivo, porém ele cria um intervalo que inclui o valor inicial e exclui o valor final. E o último operador também que eu acho extremamente interessante, né, que é o ou igual aí, ele faz basicamente como se fosse um comando if, ou seja, né, ele é usado para atribuir um valor a uma variável somente se essa variável for nula, ou seja, ele verifica se a variável à esquerda é nula e se for, ele atribui o valor à direita. Então, assim, é bem interessante porque a gente normalmente não vê esses operadores, né, em outras linguagens, então só falando um pouquinho para vocês entenderem. Bom, a segunda parte aí da sintaxe da linguagem se refere às palavras reservadas de Ruby. Bom, essas palavras, elas são termos que têm significados específicos e são usados para estruturar o código-fonte da linguagem, né? E como a gente já sabe, a gente não pode usar essas palavras como nome de variável, método ou constante, por exemplo. Existem algumas palavras que talvez vocês não tenham visto, né? Como, por exemplo, riddle, que essa palavra reservada serve para reiniciar a execução do loop. Tem também o rescue e o retry, que são utilizadas para tratamento de exceções. Mas eu acredito que a maioria dessas palavras reservadas vocês provavelmente tiveram contato em alguma outra linguagem. Então, assim, é bem rapidinho só para vocês terem noção de algumas palavras que o Ruby utiliza, né, na linguagem. Começando aqui, então, falando dos exemplos, dos recursos aqui que a gente dispõe de Ruby, né? Começando pelo básico aqui, mostrando como é que a gente faz um print no comando aqui do terminal. A nomenclação que usa em Ruby, que é equivalente a um println, por exemplo, em Java, é o puts. Puts. Nesse caso aqui a gente colocou Hello World, né? E assim, nesse exemplo aqui a gente colocou um exemplo muito básico, mas é só para a gente ver essa distância aqui entre as nomenclações que a linguagem está utilizando. No exemplo 2 aqui é um loop com o método times. Esse já é mais útil. Esse exemplo é bem legal porque o método times, nesse caso, é utilizado para executar um bloco de código associado a ele 5 vezes. O bloco recebe um parâmetro i, que representa o índice da iteração, né, dentro do bloco.
e a mensagem é exibida indicando a iteração atual, como se fosse um comando for mesmo, que a gente já conhece, só que dentro dele, né, esse print, né, esse puts. A capacidade que a gente tem de trabalhar com blocos iteradores de forma tão concisa é uma característica assim, presente de Ruby. E esse código ilustra a simplicidade da linguagem. Mais alguns exemplos aí para a gente ver sobre a linguagem que é bastante interessante. Nesse terceiro exemplo, ele se refere à atribuição múltipla. Esse código, ele que a gente pegou de exemplo, ele atribui diferentes valores a duas variáveis, nesse caso, né, que é a A e a B, em uma única linha. Esse tipo de atribuição não é tão comum em outras linguagens, né, as mais conhecidas, mas é muito legal de ver que a gente consegue atribuir diferentes valores em diferentes variáveis, né, sem a necessidade de fazer uma em cada linha. Aí o que faz que o código fica mais conciso, né, mais compactado, mais simples. E é muito interessante esse exemplo, porque normalmente a gente não vê, né, em outras linguagens. E no exemplo 4, nós temos a iteração com o método it. Esse método ele é utilizado para iterar sobre cada elemento do array, nesse caso, né, que é o elemento com valores 1, 2 e 3. E nesse exemplo ele vai imprimir uma mensagem no console, né, com todos os elementos do array, como se fosse um for. E aí ele imprime número 1, número 2 e número 3. E aí a sintaxe clara, né, desse código facilita o uso desse método e mostra a abordagem legal que o Ruby tem, né, para essas iterações em coleções. Aqui falando agora então do exemplo 5, a gente tem o exemplo do uso de ranges, que a gente viu anteriormente na parte de operadores de linguagem de range inclusivo. Nesse código é criado um array contendo os números de 1 a 5, usando o range, e em seguida o range é convertido para um array. O uso de ranges de Ruby simplifica a geração de sequências e é uma característica que não é tão comum em algumas linguagens de programação mais tradicionais. No último exemplo aqui, nós temos uma estrutura condicional bem diferente na linguagem, né? Nesse código, uma estrutura condicional, o if-else aqui, né, é usada para comparar os valores de x e y. Se o x for menor que y, a string x é menor que y aparece. Caso contrário, x não é menor que y aparece. Na última linha de código, a mensagem contida na variável result é o que vai ser imprimido, né? A atribuição de um comando de uma variável é muito interessante porque permite o resultado, né, de operações condicionais seja armazenado em uma variável, facilitando o uso posterior desse resultado. E você normalmente não vê muito em outras linguagens isso. Essa linguagem é parte da flexibilidade, essa característica, né, é uma parte da flexibilidade da linguagem. É o que torna única em comparação com outros. A gente vai fechar, né, o assunto. Eu vou fazer uma breve conclusão do que a gente falou. E a gente pode concluir o assunto dizendo que o Ruby consolidou-se, né, como uma linguagem elegante, expressiva e flexível ao longo dos anos. E um destaque aí que eu vou falar para o desenvolvimento web de frameworks como o Ruby on Rails, né, que já foi citado, que continua aí sendo uma das grandes escolhas para as empresas. E se destaca, né, esse framework pela produtividade e simplicidade. A linguagem ela continua recebendo novas versões que trazem melhorias, recursos adicionais e o refinamento do código. E mantém aí o Ruby relevante, né, no dia a dia. E existe uma comunidade ativa da Ruby, né, que contribui para a implementação das bibliotecas. A gente pode dizer, então, que o Ruby não é apenas uma linguagem, né, ela é uma comunidade e uma ferramenta assim, valiosa para os desenvolvedores. E à medida que as demandas do desenvolvimento evoluem, né, a gente pode dizer que o Ruby ele continua brilhando aí, né, como uma verdadeira joia, que é o símbolo, né, da linguagem no mundo aí da programação. E a seguir a gente tem aí as referências que a gente utilizou para produzir esse conteúdo. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e até a próxima.